Glória a Jesus. Mais uma noite estamos aqui reunidos, né, irmãos? Irmãos, abri nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, versículo 2, irmãos. Aqui no capítulo 3, né, irmãos? O apóstolo Paulo vem falando dos deveres domésticos, dos pais, filhos, esposos, fala dos senhores também. E no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, ó: perseverai em oração, velando nela, de que forma, irmãos? Com ação de graças. Então, irmãos, a oração ela é poderosa, e é tão poderosa que há uma dificuldade, né, irmãos, de nós nos colocarmos diante de Deus, e a palavra, o apóstolo Paulo orienta aqui, a perseverar em oração. Perseverarmos, por que perseverar? Porque vai ter que se empregar força. Você só persevera em algo que é difícil de você fazer. Se for fácil, você não precisa perseverar. Se for fácil, é automático. Aquilo que é automático, irmãos. Por exemplo, lavar o rosto de manhã. Nós não temos que perseverar em lavar o rosto. É automático. Você acorda e já vai lavar o rosto. Para quem é normal, tomar banho também é normal, né, irmãos? Tem aqueles que não gostam de tomar banho, mas não precisa perseverar em tomar banho. Deu a hora, vou tomar banho. E toma um banho. É assim. Então tem coisas que é natural. A oração não é natural. Por quê, irmãos? Porque nós somos gerados pela palavra. E a palavra diz que nós devemos orar. Mas nós estamos num corpo corruptível. E esse corpo corruptível, ele tem as necessidades dele, irmãos. E é assim, eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas estabelece um momento para você ler a palavra. Aí você vai lá, você vai pegar a Bíblia para ler a palavra. Aí você lembra, tem que fazer tal coisa. É rapidinho, aí você vai lá e faz rapidinho para voltar e ler a palavra. Daqui a pouco vem um pensamento, ó, tem que fazer. E se você não tomar cuidado, se você não perseverar naquilo, você não lê a palavra. Você vai trocar uma lâmpada, você vai fazer um negócio, vai fazer outro, quando pensa que não acabou, você não leu. A oração é a mesma coisa. Você estabelece ali um momento para você orar. Aí, se você não tomar cuidado, vai surgir outras coisas que vai querer tomar aquele espaço, tomar aquele momento, irmãos. E vai tomar. Então, nós temos que perseverar. Temos nas coisas que não é natural para nós. E a oração não é natural. A leitura da palavra não é natural, porque estamos nesse corpo aqui, irmãos. Quando formos para o Pai, aí vai ser diferente, irmãos. Aí é só coisas celestiais. Mas enquanto estamos nesse mundo, há uma dificuldade grande. Há uma dificuldade grande. Aí diz aqui, ó, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então hoje o Vera estava falando para mim que ele está lendo Atos, né, irmãos? E Atos mostra ali os apóstolos trabalhando, né, irmãos? Mostra eles trabalhando. Mas a gente vê que quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, ora por nós também. Quando ele fala por nós, ele está falando por mim, por Timóteo, por Apolo, por todos que pregam a palavra, para que Deus abra a porta da palavra. Irmãos, ele tá pedindo para abrir a porta da palavra, mas ele sabe muito bem que vai vir perseguição. Então ele fala assim, ora por nós para que abra a porta da palavra, mas sabendo, irmãos, que quando ele pregar a palavra, vão perseguir ele, vão prender ele, vão bater nele. Então, ainda assim, ele queria pregar a palavra, né, irmãos? Então, o mesmo gozo que tinha nele, irmãos, esse mesmo desejo, essa mesma disposição, hoje deve estar em nós também. Diz aqui, ó, versículo 4, ó, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, quer dizer, aproveitando o tempo, aproveitando cada oportunidade, irmãos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada um. Irmãos, isso aqui é muito importante. Não acontece com os irmãos hoje, né? Mas no passado aconteceu muito. Aconteceu muito no passado de os irmãos, eles ir pregar a palavra, irmãos, ir pregar a palavra e perder a estribeira ali, irmãos, perder a paciência e até maltratar as pessoas, né? Acontece muito com aquele povo que bate nas portas, né? E vem trazendo uma palavra, né, irmãos? Esse povo aí, quando batia na porta deles, eles chegava. Então a palavra não era temperada, irmãos, não era temperada. E a nossa palavra tem que ser temperada. Nós temos que saber como responder a cada um, aprendermos a sair de uma situação, entrar e sair de uma situação, né, irmãos? Porque não se prega igual para todo mundo, irmãos. Não se prega igual para todo mundo. A gente tem que discernir quem é a pessoa, qual é a estrutura dela, o que ela quer realmente, qual é o interesse dela, né, irmãos? Tem pessoas que realmente estão interessadas em salvação. Tem pessoas que estão interessadas em libertação. Mas tem pessoas que querem só um remendo para suas vidas. Tem pessoas que não querem saber de nada. Então nós temos que entender isso daí. Para quê, irmãos? Para ter uma palavra temperada. Porque nós não vamos levar a palavra para uma pessoa que quer salvação, libertação, da mesma forma que aquela
que quer só um remendo para a sua vida. Se ela quer só um remendo para a sua vida, nós não fornecemos remendo. Não tem como dar um remendo para ela. Né? Então ela tem que entender que Jesus não é um remendo. Agora, se a pessoa quiser uma libertação, aí sim. Aí nós temos que já entrar em alguns assuntos, né, irmãos? Em algumas questões, porque ela quer uma libertação. E aí, ó, versículo 6, né? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Vamos lá em Judas, irmãos. Judas, capítulo único, né, irmãos? Judas, no versículo 20, irmãos. Muitas vezes, irmãos, o cristão ele acha que ele é obrigado a responder tudo que as pessoas perguntam. Isso é uma mentira, irmãos. É uma mentira que muitos creem, né? Nós não temos que responder tudo que as pessoas perguntam. Jesus não respondeu tudo que as pessoas perguntaram. E nós não temos resposta para tudo que as pessoas perguntam. Então as pessoas perguntam muitas coisas que não têm resposta. Elas perguntam muitas coisas que não está escrito, que não tem necessidade, na verdade, né, irmãos? Não tem necessidade. A pessoa chega, por exemplo, e ela vem com as perguntas, né? Idiota, né, irmãos? Quem criou Deus, né? Quem criou Deus? Então, irmãos, não tem resposta para isso. Quem que vai procurar isso aí? Quem que vai querer saber disso? O importante para nós é saber que Deus existe e ter certeza disso. E ter certeza do que ele fez, do que ele faz. Essa é uma pergunta que não temos nem que nos preocupar com ela. E outras, e outras, e outras, e outras, e outras, né? Muitas perguntas. Então nós não temos que responder tudo, porque nós não sabemos de tudo. Não temos tudo escrito, não tem. Então, não tem que se preocupar com isso, né, irmãos? Versículo 20 diz assim, ó: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão, o quê, irmãos? Duvidosos, né? Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Salvai alguns, arrebatando do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, tem aqueles que estão duvidosos e nós temos que entender. A pessoa está duvidosa. Por quê, irmãos? É a parábola do semeador, né, irmãos? A parábola do semeador. Então, o coração da pessoa ele pode ter muito espinho. E aí, o que é o espinho? São os cuidados dessa vida. Os cuidados dessa vida acabam sufocando a palavra. E a palavra fica infrutífera. Irmãos, quando a palavra fica infrutífera, é as dúvidas que a pessoa tem. A pessoa está duvidosa quanto à palavra, ela tá meio que baqueada, irmãos. Está baqueada. E nós temos que entender o porquê disso. Por que a pessoa está duvidosa? Por que a pessoa está meio baqueada? Por quê, irmãos? É por conta do coração dela que não está bom. Não está bom naquele momento para receber a palavra está se perdendo, a palavra não está fluindo, não está, a alegria não está mais fluindo. Então aí bate dúvidas, bate questões, bate muitas coisas. E nós temos que saber como lidar com isso, né, irmãos? Porque quando nós pregamos a palavra, nós passamos o quê, irmãos? Nós passamos a palavra, nós lançamos a semente pura e verdadeira. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que todo o coração esteja bom. Não é, irmãos? Quem semeia, semeia com alegria, semeia com confiança. Então a palavra é essa. Quando você vai, está dizendo aqui, ó, apiedai-vos de alguns, salvai alguns. Então quando você vai, se dirige à pessoa e você vai cuidar da pessoa, aí você tem que discernir, irmãos. Tem que discernir por que a palavra não fluiu, por que a palavra não frutificou a semente, né, irmãos? O que acontece? Onde essa pessoa está presa, onde ela está, que libertação que ela precisa para poder cuidar. Isso aí, irmãos, é com cada um de nós. Porque tem irmãos que não vai chegar ao pastor, ao cooperador. Tem irmãos que vai chegar em outros irmãos para conversar. E quando chegar para conversar, não adianta você, como aquele médico, né, irmãos, vai cuidar de um câncer. E qual que é o método, né, irmãos? É quimioterapia, é radioterapia, é as coisas. E tem que fazer para tentar curar aquilo lá, né, irmãos? Mas tem aqueles pacientes que não suportam uma quimioterapia. Ele vai fazer quimioterapia, irmãos? Não vai. Por quê? Porque não suporta. Ele identificou, não, esse paciente aí não tem como. Vamos tratar de outra forma, vamos cuidar de outra forma, porque com a quimioterapia não dá. A mesma coisa é a palavra, irmãos. A palavra vem nos ensinando e a palavra é bem taxativa mesmo. A palavra fala, se abstém do pecado, sai do pecado. É assim. Ó, deixa isso, deixa aquilo outro. Deixa. Quando a pessoa ela está duvidosa, quando a pessoa ela está, irmãos,
no meio do fogo, do incêndio, você tem que salvar ela, irmãos, você tem que ter os meios para isso. Você não vai chegar para uma pessoa, irmãos, a pessoa ela tá presa em algo. Ela está presa em algo. Você viu que ela está presa em algo. Ela tem que largar aquilo que a palavra fala que tem que largar. Tem que largar. Só que se você chegar para ela e falar assim, ó, ou você larga disso ou você vai para o inferno. Irmãos, naquele momento a pessoa vai preferir para o inferno. Por quê? Porque ela está presa naquilo. Então a primeira coisa que tem que fazer é o quê? É se libertar daquilo. Então é isso que nós temos que, a palavra vem dizendo. Salvai alguns do fogo, arrebatar do fogo, tira do fogo. Mas tem temor, né? Tenha reverência, tenha cuidado, até com a roupa manchada da carne. Porque se você não tomar cuidado, você entra no pecado dela, irmãos. Aquelas pessoas, o salva-vida, eu sempre dou esse exemplo, né, irmãos? O salva-vida vai salvar a pessoa em alto mar. A pessoa está lá, irmãos, está se afogando lá. Se o salva-vida não tomar cuidado, ele morre junto lá, irmãos. Vai salvar quem está se afogando e morre junto com a pessoa. Porque a pessoa está agitada lá para sair daquela situação e leva quem está salvando junto. E eu já vi muitos cristãos que vai ajudar aquele que está caindo e cai junto. Né, irmãos? Cai junto. Por quê? Porque não tem condições naquele momento de ajudar, irmãos. Isso acontece demais. Então, quando a gente se propõe a ajudar alguém, a gente tem que estar muito firme, irmãos, muito firme, para poder ajudar, para poder discernir a situação, poder orientar, poder ouvir. E olha, versículo 24: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então nós servimos um Deus, irmãos, Jesus, ele é poderoso para nos ajudar, é poderoso para nos socorrer em tudo. Quando Jesus ele ressuscita, e ele vai falar com os discípulos, lá em João, né, capítulo 20, que ele derrama o Espírito Santo sopra, né, o Espírito Santo sobre os discípulos. Então ali, irmãos, ele fala assim, ó, eu vou estar com vocês o tempo todo. Eu não vou deixar vocês. Então vocês têm todo o amparo, têm todo o suporte para fazer a obra. E os irmãos também têm, nós temos também, irmãos, esse suporte. Então quando a palavra fala, ora, persevera nisso, né, com ação de graças. Então nós temos que realmente empregar muita força, irmão, nas coisas que é do alto. Né? Hebreus, um pouquinho mais atrás aí, Hebreus capítulo 4, irmãos. E problema, irmãos, todos nós temos. Cada um de nós. Se não é com a gente mesmo, é com as pessoas que estão próximo da gente, né, irmãos? Então, é problema de todo lado, irmãos. E só tem um jeito para nós, né? Com tudo que nós podemos fazer, o maior poder é através da oração. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Diz assim, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmão, só tem um jeito de nos achegarmos ao trono da graça, é através da oração. Só tem uma forma de se achegar a Deus, é através da oração. Não é de outra forma, irmãos. Não é de outra forma. Através da oração, nós quebramos muitas barreiras e chegamos a Deus, né? Ele ouve as orações. É algo simples de falar, né, irmãos? É algo simples de falar, mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. A leitura da palavra não é tão simples assim. Não é somente lermos, né? Não é isso. Porque eu acredito que muita gente que não frequenta igreja nenhuma tem uma facilidade muito grande para ler a palavra. E eles devem ler muito mesmo. Por quê, irmãos? Porque eles não estão preocupados com libertação, com salvação, com nada disso. Então eles leem a letra, né? Lê, são somente palavras. Agora, quando a pessoa se coloca diante de Deus e ela quer ser liberta, ela quer ser salva todos os dias, ela quer ser transformada, aí vem a dificuldade de ler, de orar, vem a dificuldade de buscarmos. Essa dificuldade aí, quem tem é o cristão. Né? O cristão tem. Os outros aí que não querem saber de Jesus, esses aí não têm dificuldade, não. Eu conheço muita gente que lê muito fácil. É muito simples. É muito tranquilo, irmãos. É muito tranquilo. Então a batalha, ela é espiritual. Nós temos que entender isso aí. A batalha é espiritual. Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 1, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo diz, né, irmãos? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Então, com certeza, né, irmãos? Com certeza essas duas pessoas aqui, elas estavam com dificuldade, né, irmãos? Elas estavam passando por um momento difícil ali, por fraquezas ali, e não estavam muito alegres, não, com a palavra, com a obra, com nada disso, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 3: e peço também a ti,
meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, quer dizer, obediência notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Imagina para aqueles irmãos lá, né, irmãos? Eles conheciam o apóstolo Paulo e viu quanto ele padecia, quanto ele era preso, maltratado. E aí ele falando para eles, né, ó, o que vocês têm visto em mim, fazem também, né, irmãos? É um exemplo não muito legal, né, irmãos? Para a carne de ninguém de seguir, né? Mas na verdade, irmãos, na verdade, eu acredito que quem via o apóstolo Paulo via a alegria estampada no rosto dele, via o desejo, né, irmãos, de servir a Jesus, de servir aos irmãos, e isso contagiava, né, irmãos? Ou deveria contagiar. E assim hoje também, irmãos, quando nós olhamos para a palavra, né, nós, Atos, né, irmãos, Atos dos Apóstolos, é muito bom aquele livro, irmãos, porque a gente vê ali os apóstolos trabalhando, vê eles animado em trabalhar pelo Evangelho. Vê as dificuldades deles, mas vê o ânimo também. E hoje, para viver a nossa vida, irmãos, nós temos que ter ânimo. Se não tivermos, nós desfalecemos. Então, a nossa equidade, nossa obediência, tem que ser notória a todos os homens. É uma forma de sermos agradecidos, irmãos. A melhor forma de ser agradecido a Deus é a obediência estampada em nós, é as pessoas vendo isso, né? Vendo a mudança em nós, vendo a firmeza em nós, vendo cada um de nós não cedendo para o pecado, para o erro, para o engano, irmãos, para a corrupção, porque o mundo está em extrema corrupção. A corrupção ela toma conta do mundo, irmãos. As pessoas elas estão terríveis nessa parte aí. E o Evangelho ele vem nos ensinando, vem nos instruindo a sair disso, né, irmãos? Vamos finalizar lá em Tiago. Diz assim, irmãos, Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode o quê, irmãos? Pode muito em seus efeitos. Então, aqui vem citando aqui no versículo 17, Elias, lá no Antigo Testamento, o que ele fez, e ele, não tendo Espírito Santo, não servindo a Jesus, né? Versículo 17, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, aí versículo 19, ó. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que coisa, né, irmãos? Então, veja que a obra, irmãos, ela é importante. Trabalhar para Jesus é importante, irmãos. Cada um de nós. Quem que pode convencer alguém do erro, irmãos, um pecador do erro? Quem que pode convencer? É o Espírito Santo na vida de um irmão, né? Então não precisa ser cooperador, não precisa ser pastor, não precisa ser bispo para convencer alguém ou converter alguém do erro. A pessoa está no erro, está no engano, está no pecado. Aí você vai lá e conversa com ela, irmãos, de acordo com a palavra. E você consegue trazer aquela pessoa para a luz. Você salvou da morte o pecador. Então você salvou a pessoa da morte eterna. Então, essa pessoa ela vai vir para a luz. E os seus pecados, irmãos? Irmãos, quando nós trabalhamos para Jesus, é lógico que ele, irmãos, ele vai derramar graça sobre nossas vidas. Muitas coisas que nós não conseguimos vencer, quando nós nos doamos, nós conseguimos. Por quê? Porque ele derrama graça sobre nós. Então, trabalhar para Jesus nunca foi em vão. Nunca foi. É muito bom trabalhar para Jesus. Irmãos, é lógico que ele vai cuidar daquele que trabalha pela sua obra. Ele vai dar meios, ele vai dar amparo, irmãos. Ele vai. Se eu andar por conta, se eu pensar só em mim, eu vou receber somente uma dispensação, irmãos. Somente uma dispensação, que o apóstolo Paulo falou. Se eu pregar de boa vontade, eu recebo galardão.
Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é dada. E nós não podemos viver de dispensação. Nós temos que receber graça sobre nossas vidas. Porque nós não conseguimos vencer nada de nós mesmos, nós dependemos de Jesus. Então, isso aqui, ó, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros. Irmãos, muita gente leva isso aqui por outro sentido e faz errado. Aqui não está dizendo que o irmão pecou, tem que vir se confessar para mim, irmãos. Ou se confessar para o irmão, não é isso. Mas você está com uma dificuldade. Você está preso em alguma coisa, com alguma dificuldade. Você vai chegar no irmão e você vai conversar. Querendo receber o que, irmãos? Ajuda, né? Ajuda. E vai receber uma ajuda. Por isso que eu digo que todos nós devemos estar firmes para poder ajudar, irmãos. Poder ajudar, né? Porque imagina a pessoa, ela chega com uma dificuldade, e aí a pessoa, o irmão que ouve, a irmã que ouve, por estar enfraquecido na fé, por estar, aí condena a pessoa, irmãos, porque ela está com problema, né? Isso aí eu já vi, irmãos, já vi acontecer. Já vi acontecer. Ah, mas a pessoa está tanto tempo na palavra, não podia ter feito isso. Tá, mas já fez. Ela já fez, agora ela está conversando, ela quer ajuda agora, né, irmãos? É isso que nós temos que entender, irmãos. Nós não podemos se escandalizar com a batalha espiritual de ninguém, irmãos. Todos nós estamos numa batalha espiritual. Então, quando um irmão, uma irmã cair em transgressão, cair, tomar um tropeção, ou quem sabe até uma queda, nós temos que estar prontos para levantar, para socorrer, para ajudar. Não pensar que é aquela história, né? O copo caiu, ao invés de ir lá pegar uma vassoura, pegar uma pá e juntar os cacos, a primeira pergunta que se faz em todo lugar, tá, irmãos? Quem foi que quebrou o copo, né? Todo mundo quer saber, irmãos. Quem foi que quebrou o copo? O mais importante é saber quem quebrou o copo, né? Não, não é, irmãos. O mais importante é catar os cacos, né? É a mesma coisa é o pecador. Mas por que pecou? Não tem que saber por que pecou. Pecou. Agora tem que sair do pecado, né, irmãos? Então é assim. A gente tem que meditar nisso daí, irmãos. Cada um de nós. Nunca pensar que a obra está na mão só daqueles que têm o título, né, irmãos? O título não vale de nada, viu, irmãos? Título de pastor, cooperador não vale de nada. O que vale mesmo é a palavra da verdade fluindo em nossas vidas, e isso é na vida de cada um dos irmãos, né? Cada um dos irmãos tem condições de trabalhar, de ajudarmos, de socorrer cada um, né? E temos que exercer isso daí a cada dia. Isso faz bem para quem ajuda, faz bem para quem é ajudado e faz bem para a obra. Em nome de Jesus, né, irmãos? Vamos orar? Agradecer a Jesus?